Fala pessoal, aqui quem vos fala é o professor Jefferson e vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos resolver o segundo problema da prova do Cefet 2019-2020. Então trazendo aí para nosso estudo. A figura a seguir, AB é o diâmetro da semicircunferência ACB. Então, primeira coisa, a gente já tem uma informação, né? Que AB é o diâmetro, então aqui, nesse determinado ponto, vai ser o centro da circunferência. O triângulo isósceles ACB está inscrito nessa semicircunferência. E AC é igual a BC. Então, ótimo, né? Porque triângulo isósceles é o triângulo que tem dois lados iguais, então aqui já identificou que esse lado é igual a esse. E ele está denominando esse lado de L. A área da região sombreada, em função do valor de L, é igual. Então, ele quer aqui a região sombreada. Vamos para o nosso estudo. Bom, a região sombreada é o quê? É a região do semicírculo menos a região do triângulo. Então, para isso, a gente tem que calcular a área do triângulo e a área do semicírculo. Assim, subtraindo as duas áreas, conseguimos encontrar a área da região sombreada. Então, para a gente continuar a nossa análise, nós vamos imaginar essa circunferência inteira e dobrando o triângulo isósceles que tem na parte superior inscrito, né, no semicírculo, nós temos aí ao todo um quadrado. Então, o quadrado nós temos um ângulo de 90 graus. Partindo desse princípio, nós vamos fazer um estudo simplesmente desse triângulo vermelho. Por que nós vamos pegar esse triângulo vermelho? Porque para a gente calcular a área da circunferência, nós vamos precisar do quê? Vamos lá. Melhor, para a gente calcular a área do triângulo, nós precisamos que a área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. Então, logo, a minha altura é denominada aqui pela letra H, então por isso eu preciso analisar apenas esse triângulo vermelho, inicialmente. Então, logo, se aqui é o 90 graus, cada lado, né, cada ângulo do quadrado é 90 graus, então nós vamos analisar metade, que vai dar 45. Então, por aqui ser um triângulo retângulo, nós podemos utilizar a teoria da trigonometria. Partindo desse princípio, nós também podemos entender que se os ângulos são iguais, o R, o raio, será também igual à altura. Então, basta a gente aplicar uma das nossas regras. Bom, vamos explicar primeiramente a regra do seno. O que é o seno? O seno é o cateto oposto, que é o nosso H, sobre a hipotenusa, que é o nosso L. Então, seno do ângulo de 45 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Partindo desse princípio, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, que é igual a cateto oposto. O que é o meu cateto oposto? H, sobre a hipotenusa, que é dado o valor de L. Então, logo, H é igual a 2 vezes H, 2H, que é a altura, que é igual a L raiz de 2. Então, a altura vai ser igual a L raiz de 2 sobre 2. Bom, então dessa preposição nós temos já o valor de H. Agora, a base, para me encontrar a área inteira desse triângulo, eu preciso de ter uma base. Só que a base, nós temos apenas a medida de R. Por quê? Se H, a medida de H é igual à medida do raio, por que eles são iguais? Porque possuem ângulos iguais, propriedade do triângulo. Então, nós temos apenas a medida do raio. Para a gente encontrar a medida inteira do ponto A ao ponto B, nós precisamos calcular 2 vezes o raio. Então, vamos calcular a nossa base. Ó.
a base é o quê? 2 vezes o raio. O raio é L raiz de 2 sobre 2. Então, olha que legal. Está multiplicando, basta cortar. O que sobrou é a nossa base. L raiz de 2. Então, a área do triângulo é igual à base, que é L vezes raiz de 2, vezes a altura. Quem que é a altura? L raiz de 2 sobre 2. L raiz de 2 sobre 2. Isso tudo dividido por 2, conforme a preposição da fórmula do cálculo. Então, L vezes L, nós temos aqui L ao quadrado. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Então, obviamente, também é 2. Ok? Isso sobre 2. Por que sobre 2? Porque a fórmula aqui tem 2. 1 vezes 2, 2. Agora, esse 2 que está dividindo, ele volta multiplicando inverso. 1 sobre 2. Então, aqui corta, corta. O valor da área do triângulo é igual a L ao quadrado sobre 2. Agora, vamos analisar a área do semicírculo, ok? Então, para a gente calcular a área do semicírculo, eu preciso calcular a área da circunferência, que é igual a π vezes o raio ao quadrado, só que eu vou dividir por 2, porque é semicircunferência. Logo, nós temos aí π vezes o raio ao quadrado. O raio não é igual à altura? Se o raio é igual à altura, nós vamos utilizar a fórmula entre parênteses aqui, L raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado. Isso tudo dividido por 2. Então, π vezes L ao quadrado. Aqui, raiz de 2 elevado à potência de 2. O 2 sai fora da raiz. E o 2 ao quadrado vai ficar 4. Aqui eu posso colocar sobre porque ele está no multiplicativo. Então, eu posso colocar sobre 4 direto. Que 2 ao quadrado, 4. Isso sobre 2. Então, esse 2 que ele está dividindo, ele passa multiplicando o inverso, né? Então, aqui também dá para simplificar. Aqui vai ficar por 2, aqui vai ficar por 1. Então, esse resultado aqui vai ficar π vezes L ao quadrado sobre 2. Esse aqui passa multiplicando sobre 1 sobre 2. Por que que ele passa multiplicando? Porque ele está dividindo, ele volta multiplicando o oposto. Então, logo, nós temos aqui que a área da circunferência é π vezes L ao quadrado sobre 4. Então, encontramos aqui a área do semicírculo e encontramos aqui a área do triângulo. Logo, para a gente encontrar essa área sublinhada, nós precisamos... Vamos passar para a próxima tela para ficar mais fácil. Nós precisamos pegar a área do semicírculo e subtrair a área do triângulo. Assim, nós vamos chegar no que a gente precisa. Então, a área do semicírculo é π vezes L ao quadrado dividido por 4, menos a área do triângulo, que é L ao quadrado sobre 2. Partindo dessa preposição, tirei MMC, nós sabemos aqui que os dois são pares, então nós pegamos o maior número, 4. 4 dividido por 4 dá 1, a gente repete os valores no numerador. L ao quadrado, menos 4 dividido por 2, 2, multiplica o numerador. 2L2, L ao quadrado. Como o π vezes L ao quadrado menos 2L ao quadrado sobre 4, como é que a gente vai colocar essa notação? Observando as opções a seguir, nós vamos colocar em evidência o L ao quadrado, porque eles estão multiplicando nas duas posições. Então, vai ficar L ao quadrado vezes, abro parênteses, π menos 2, porque o π está multiplicando no primeiro termo e o menos 2 no segundo termo,
E logo, o sobre 4 eu posso colocar debaixo do L ao quadrado, porque como está na preposição multiplicativa, não vai fazer diferença se eu colocar no primeiro termo ou no segundo. Logo, chegamos no valor da área sombreada do semicírculo. Obtemos aí o resultado correto, a letra A. É isso aí, pessoal. O problema é meio longo, mas entregue a resolução. Desejo a vocês um ótimo estudo e até a próxima aula.